pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Rafus Press, dessa vez a Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos falar a respeito de um autor que, enfim, isso é recorrente aqui no canal, quando nós falamos que alguns autores eles não são traduzidos, não são estudados, são pouco conhecidos no Brasil. E pode parecer uma bobagem, né? Pode parecer que a Rafus, né, que nós aqui estamos tratando aí de autores pouco lidos e que, enfim, uma boa parte de autores pouco lidos talvez mereça ser pouco lido mesmo. Mas não é o caso. E existe aí uma questão muito séria. Quando a Rafus, ela, digamos assim, se coloca favorável à heresia, isso não é só um jeito de fazer marketing para vender produto, né? É uma metodologia, é uma maneira de entendimento do mundo e é uma maneira de entendimento de certas práticas culturais. A heterodoxia, para nós, pelo menos, é sempre preferencial às ortodoxias. E ortodoxias nós temos aos montes, né? Nós temos ortodoxias culturais frequentes, né, aí na indústria. Temos ortodoxias culturais relacionadas a grupos que criam seu próprio nicho, né, seu próprio universo. Temos ortodoxias culturais relacionadas a premiações de autores, enfim, de obras, né? E temos ortodoxias culturais relacionadas à própria essência do que é literatura, o que é arte, esse tipo de coisa, né? E o autor de hoje, que é Roland Topor, ele se opõe a todas essas ortodoxias de uma maneira sistemática. E é interessante como ele vai, na obra dele, aqui especialmente a gente vai falar da obra em prosa, né, dos contos, porque ele tem romance, pelo menos um romance aliás absolutamente genial, que eu não vou tratar aqui, vou tratar no futuro episódio, mas ele, na prosa dele, ele vai sucessivamente se afastando de todo tipo de forma de normalização em torno de digamos assim, de um registro estável, não é? Então você pode ler esses livros, esses contos, os contos, aliás, vamos falar um pouco da própria obra e do próprio autor, né? Vou começar então primeiro do autor. Roland Topor é um autor francês. Ele nasceu nos anos 30, acho que 38, se não me engano, e faleceu em 98, 38 exatamente, nasceu em 38 e faleceu em 98. Ele foi um autor ligado ao surrealismo. Ele, assim, nunca seguiu programaticamente nenhum tipo de escola, nenhum tipo de, digamos assim, de grupo, né? Ele nunca seguiu o programa de nenhum grupo. Ele sempre teve sua própria independência. Então, ele estava associado ao surrealismo, mas ele não era necessariamente um autor surrealista. Depois ele esteve associado por muito tempo, por vínculos de amizade, de proximidade ideológica e de criação, ao grupo Panic, né? Panic. Eu evito traduzir o nome desse grupo em português, seria possível traduzir, por conta de um grupo neonazi ter utilizado esse termo. Isso é um grupo também, né? Então, o grupo, a gente fala em francês mesmo, Panic, eles tinham uma posição interessante porque a evocação não era de medo, mas de pan, né? Então era o êxtase que era mais buscado que propriamente um espanto gratuito. Esse grupo congregava o Fernando Arrabal, que é um outro escritor absolutamente genial que eu vou trazer em alguns momentos aqui. Tem algumas obras dele muito interessantes. Eu acho que ele é vivo, inclusive, ainda. E o Alejandro Rodorovsky, né, que eu acho que é os mais conhecidos do grupo. E é aqui que a gente vê já a grande diferença de postura, né? Eu tenho uma grande admiração pela obra do Rodorovsky. Pretendo falar um pouco dela aqui também no canal. Mas a verdade é que o Rodorovsky, ele, digamos assim, suavizou, neutralizou os elementos mais explosivos e mais heréticos nesse sentido da visão artística dele em prol de uma concepção mística, enfim, de misticismo, né? Até de um misticismo um pouco até convencional.
Isso, tanto a Rabal quanto o Topor jamais fizeram. E isso relegou os dois a um certo esquecimento injusto, que de certa maneira só não é maior por causa do cinema. Como o próprio Rodorovsky, tanto a Rabal quanto o Topor se envolveram com cinema, com produção, inclusive o Topor virou ator, depois eu vou comentar isso um pouco, mas isso acabou garantindo uma certa sobrevivência, né, desses dois autores absolutamente geniais da literatura contemporânea, fora de nichos assim, do esquecimento puro e simples, na verdade, né? Então, como é que então esse seria o Topor. Ele também era ilustrador, muito célebre, né? Tinha um estilo de traço de nanquim muito próprio e assim uma abordagem dos temas na ilustração que ultrapassava a representação caricatural mais simples, né, do exagero e do grotesco. O grotesco dele sempre é explorado em algo que não é apenas sei lá, uma cabeça grande, um elemento grotesco da caricatura. É um grotesco, como eu vou dizer assim, existencial, um grotesco estrutural. E no cinema, como eu disse, né? Se a gente ainda escuta um pouco falar de Topor é por causa do Planeta Selvagem, filme que ele fez com o René Laloux, né? E os curtas que ele fez com o Laloux também, que desenvolveu uma técnica muito própria, né? Com as ilustrações dele e tudo mais. E isso meio que salvou o Topor do esquecimento, assim como a participação dele como Renfield no Nosferatu do Herzog, né? Do Herzog. Ele é o Nosferatu, ele é o Renfield, né, naquela adaptação. Tem um papel pequeno, mas muito emblemático. Então, é praticamente um autor que escreveu muito, sei lá, mais de 20 livros. Ele vai ser lembrado pelo trabalho em alguns poucos filmes, né? Ele é lembrado, né, de certa forma. Isso é injusto e nos traz de volta a questão central da não adesão do autor à fórmula, nenhum tipo de fórmula, nenhum tipo de, digamos, organização que permita você contemplar aquela obra a partir de uma perspectiva pré-definida, né? Eu posso contemplar a obra, como eu falei, do Rodorovsky a partir de uma perspectiva de misticismo. Inclusive as obras dele mais pertencentes ao Panic, como os próprios filmes dos anos 60, né? Holy Mountain e tudo mais. Mas voltando, então, qual seria então a perspectiva, de onde parte, de certa forma, a ficção? Ela tem, a ficção do Topor, como outras também, tem uma, digamos assim, um princípio organizador que, e é aí que está o grande ponto interessante, esse princípio organizador que o Topor gosta de subverter. Então qual seria esse princípio organizador? Na ficção que a gente encontra no Acostar-se com a Reina e Outras Delícias, que é o livro, né, de ficções do Topor, é um livro já misterioso de saída, né? É a tradução que eu tenho aqui espanhola. O livro me foi trazido diretamente da Espanha, embora o livro seja argentino, na verdade. Ele me foi trazido... ou espanhol mesmo. Enfim, a editora acho que tem na Argentina, tem na Espanha. Me foi trazido pelo grande Oscar Nistares, né, quando ele esteve na Espanha, Barcelona, Buenos Aires, Cidade de México, né? E ele me trouxe esse livro, né, que eu pedi, né, ele estava numa conferência, ele achou esse livro, eu pedi na hora, ele me trouxe, demorei um pouco até para ler, um tempo essa viagem dele, e logo no início você descobre alguns mistérios estranhos no livro, porque o livro, ele tem na verdade o título de Four Roses for Lucienne. O título é em inglês, eu achei inclusive fosse uma tradução para inglês, mas às vezes as versões em francês, a versão da Christiane Bourgois, editor, aparece exatamente como Four Roses for Lucienne, o título original. A versão espanhola resolveu, esse é um título, né, de um conto, que é sobre o whisky, até Four Roses, né, muito engraçado, aliás. Mas a versão espanhola resolveu rebatizar o livro a partir de um outro conto, que é o Acostar-se com la Reina, né? Então ficou, que é deitar-se com a rainha, né? Ficou Acostar-se com la Reina e Outras Delícias. Então já começa aí as bizarrices do livro.
E é uma coletânea gigantesca. Eu não tenho ideia de quantos contos existam aqui, mas eu tenho a impressão que são mais de 20 ou 30, né? Tem contos que tem meia página, tem contos que tem 10 páginas, né? É uma grande variação temática. Achei também que fosse uma coletânea de vários contos publicados pelo autor, mas não. Parece que é uma coletânea fechada, né? Essa versão da Zorro, né? É ilustrada pelo Pati Andrea, que é um artista que esteve próximo do Topor, fizeram exposições juntos nos anos 90, né? Então, é um ilustrador que tenta seguir de uma forma um pouco mais erótica, vamos dizer assim, mas ele tenta seguir os princípios também de ilustração do Topor. Ele vem no final, né, um comentário do artista com as ilustrações que ele fala justamente isso. É uma espécie de comunicação, de colaboração dele com o Topor, post-mortem, né? Topor morreu em 98. E o livro é de 2000 e essa edição espanhola é de 2000, em espanhol, na verdade, em castelhano. É recente, é 2017, né? E como é os contos em si, né? Então, como eu disse, os contos têm uma grande variação. A variação temática não é tão grande assim, isso é interessante, porque ao mesmo tempo o livro ele também não é tedioso, não parece que você está lendo repetições do mesmo tema ou enrolações em torno de variações do mesmo tema ou de variações, certas estruturas ou de certos tipos de narrativa. Em geral, você tem aqui nessas narrativas funcionários públicos ou pessoas assim que têm um cargo público que acabam, digamos assim, se envolvendo com algo horrível ou algo grotesco ou um pesadelo. Tem alguns contos que têm uma estrutura de ficção científica deliberadamente, outros planetas, né? Outros contos parecem mais contos de terror, inclusive alguns com experimentos góticos, né? Ele utiliza aqueles elementos góticos naturalizados, né? Desde as primeiras ali do trabalho do História do Olho do Betelli. Existem algumas narrativas góticas que têm deliberadamente eles buscam esses elementos mais ou menos naturalizados, mais ou menos sempre repetidos, né? E ele faz isso algumas vezes aqui. Então, como eu falei, já de cara é difícil catalogar, né? É uma coletânea de contos, mas alguns são microcontos, alguns não chegam a ser realmente contos, né? Tem um dos últimos aqui que é... como é que é o título? Deixa eu ver se eu encontro, não vou encontrar, né? É um de perguntas, né? Perguntas a granel. É exatamente isso que eu conto. É uma série de perguntas absurdas, algumas em geral, outras perguntas relacionadas à maneira como você questiona a fé ou o ateísmo, né? E isso enumerado, elencado. Isso não é uma narrativa. Na verdade, ele é uma estrutura que cria um efeito, um semantema, né? Um efeito semântico de narrativa. Você lê aquilo e entende que aquelas perguntas poderiam estar, digamos assim, fechadas num diálogo dentro de uma estrutura narrativa, mas elas não estão. Elas parecem estar. Isso que eu falei que é o interessante do livro, que te dá uma noção, né? Uma impressão de continuidade, apesar da variação das obras, a variação de tom, etc. Existe humor, mas não é um humor convencional. É difícil hoje em dia você falar do black humor, né, do humor noir no Brasil, por conta da própria expressão humor negro, né, que fica marcado com esse negro, né. Mas assim, aqui nós temos esse humor negro no aspecto mais sombrio possível. O humor negro é a risada diante e com a morte, né, em geral. É assim que ela funciona, né? É aquela forma de você tirar alguma coisa, tirar uma tirada, né? Com a própria morte. E aqui ele é frequente, praticamente todos os contos ele existe. Existe aquela estrutura clássica do xiste, que aparece bastante nos contos do Topor, que é justamente o final, né? É uma estrutura que mais ou menos mimetiza a visão do Poe,
da narrativa, né, curta, com o clímax e tudo mais, só que é uma versão, digamos assim, paródica disso. Né? Então existe um aspecto climático, existe uma progressão para um clímax, mas o clímax é justamente o ápice da piada, né? E funciona muito bem. Você registra a piada, né? Mas como eu disse, uma piada sombria. Então ela não é engraçada, mais das vezes ela é perturbadora. E em alguns momentos é uma história de terror, assim, né? Tem um desses contos, são muitos contos, não vou falar todos, óbvio, mencionar um ou outro, mas tem um conto do telefone, da pessoa que finalmente consegue um telefone, imagina nos anos 60, 70, né? 80, acho até, o livro acho que é dos anos 80. 67, na verdade, deve ter, enfim, acrescentado outros contos e tal, tem uma segunda versão dos anos 80. Mas imaginem vocês, nos anos 60, né, até os anos 80, um telefone era uma coisa difícil, rara até de se ter, mesmo na França. E aí essa pessoa, ela descobre, né, com esse telefone, digamos assim, um universo infernal do engano, né, das ligações né, da pessoa que toma você por outra quando você atende. E algo que é cotidiano, né, torna-se infinitamente perturbador. Nesse ponto, o Topor ele tem uma estratégia muito interessante relacionada até mesmo ao conceito clássico do Heimlich, freudiano, porque o que ele faz, que é algo que o Arrabal percebe, né, ele escreve na introdução, o Arrabal, amigo dele, né, Fernando Arrabal, escreve na introdução do Inquilino Quimérico, que é uma obra-prima que eu vou falar em outro episódio aqui, não vou falar hoje, que justamente o Topor, ele evita que a narrativa perca, digamos assim, embora existam elementos oníricos fortíssimos e elementos absurdistas, às vezes, por vezes, e também elementos surrealistas, do automatismo surrealista, ele evita que o onirismo, o absurdismo ou o surrealismo, o automatismo surrealista, tire, né, o leitor do foco e coloque o leitor exatamente em uma posição confortável em que ele catalogue aquela obra. Ah, não, isso aqui é um teatro do absurdo, isso aqui é um elemento surrealista, isso daqui é o onirismo, é o sonho penetrando na realidade. Não, o Topor evita que isso aconteça. E a perspectiva é sempre chã, digamos assim, é sempre a partir do cotidiano. Então isso faz com que as tramas se tornem infinitamente mais perturbadoras, porque elas são cotidianas, né? E isso tem um sentido muito claro, porque de certa forma o nosso cotidiano, nossa vida é sonho, nossa vida é todos esses elementos aparentemente fora do eixo da normalidade, mas que constituem a nossa existência. Então essa maneira, essa abordagem do Topor é muito interessante, e isso faz com que o horror de certos contos seja um horror absurdamente profundo, não é? Tem um outro que também é um tema absolutamente banal, que é uma pessoa que é tomada por outra na rua, e isso começa a acontecer constantemente, e ele descobre o motivo, né? Mas assim, até ele descobrir um motivo, digamos assim, que é um motivo também banal, é apavorante, né? Você ter a sua vida meio que revirada ao avesso e as pessoas que te conhecem te desprezarem ou fingir, né? Aparentemente não te reconhecerem mais, e pessoas estranhas na rua te cumprimentarem por alguma coisa que não foi você que fez ou coisa e tal. Então essa perspectiva, né, que aparece, é curiosa, que é uma perspectiva que aparece de vez em quando em alguns filmes do Buñuel, uns filmes surrealistas, né? No Fantasma da Liberdade, isso aparece bastante. Inclusive pode ser lido até como de forma comparativa ao Topor aqui. Que tem um caráter humorista. E é interessante como ele aproxima o humor do horror mais extremo, sem necessariamente fazer uma transição de gêneros, porque isso não interessa para ele. Não é? A investigação do Topor é uma investigação a respeito da fragilidade da condição humana, da racionalidade humana e da nossa percepção de seres humanos no mundo. E até da nossa vida, né?
Porque em determinado momento de desespero a nossa vida se torna um peso e nós podemos nos livrar dela, não é? É uma obra muito complexa, muito instigante, que deveria ser traduzida. O Inquilino Quimérico chegou a ser relançado no Brasil, mas eu não sei nem se encontra mais digamos assim, à venda, né, nas livrarias e tal. Essa editora existe ainda, a tal de Amaryllis. E o filme, né, a adaptação do Inquilino Quimérico, que é o Inquilino do Polanski, é um filme clássico que de vez em quando é relançado em DVD e deve estar disponível em algum serviço de streaming dos muitos que existem aí a granel, né, no mundo. Mas assim, a obra do Topor ele precisa voltar a ser editada, né? No Brasil acho que nunca chegou a ser, só o Inquilino Quimérico, né, chegou a ser traduzido, editado. Mas as outras obras dele precisam muito. É uma obra pesada, uma obra difícil, uma obra muito densa, muito grotesca e muito, digamos assim, perturbadora em certo sentido, mas que precisa muito ser traduzida, né? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero sinceramente que vocês busquem ler esse autor, não é? Qualquer que seja a sua, digamos assim, tribo, ou a sua perspectiva de leitura, o Topor vai te dar uma vertigem. Encerro com uma narrativa dele, só falando brevemente a respeito de uma narrativa dele de ficção científica, em que exploradores chegam num determinado planeta e encontram pessoas encerradas em jaulas. Eles começam então a estourar as jaulas, né, as grades das jaulas, para as pessoas se libertarem. Só que ao fazer isso as pessoas morrem. Eles vão fazendo isso assim, cidade atrás de cidade, né, centenas, milhares de pessoas dessa civilização alienígena passam por isso. Até que um médico resolve analisar direitinho o que está acontecendo, ele descobre que a prisão não era uma prisão, era o corpo daquelas pessoas. E esse é Roland Topor. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.